A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo nesse canal Estação Cristã e especialmente nesse vídeo de hoje que eu estou gravando é para falar sobre a aula da Escola Bíblica Dominical da classe Juvenis, tá? Lição de número 9, do dia 29 de maio de 2022. Lembrando que eu estou fazendo essa aula em vídeo, tá? Justamente pelo fato de, neste dia em específico, no domingo, não teríamos a escola bíblica dominical presencial. Então, portanto, para os alunos não ficarem aí sem ter o conteúdo, eu resolvi gravar esse vídeo comentando, né, sobre essa lição tão importante que é sobre o Evangelho de João, tá? Então sejam todos bem-vindos para este vídeo, é um vídeo que vai ficar aqui para todo mundo assistir, mas esse vídeo é especialmente para os nossos alunos adolescentes da Escola Bíblica Dominical, tá? Então você que é adolescente, está assistindo esse vídeo, que é matriculado na Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida e vamos aprender juntos nesse vídeo a respeito do Evangelho de João, tá? Desde já eu peço perdão se eu aqui nesse vídeo tossi, né, alguma coisa assim. Eu tô com uma tosse já faz alguns dias, mas graças a Deus estou melhorando, mas ainda dá uma certa dificuldade na garganta ainda conforme a gente for falando, tá? Então não reparem isso no vídeo, mas desde já eu peço que vocês possam curtir e compartilhar essa aula, essa lição, tá? E também se inscrever no meu canal aqui, Estação Cristã, e me ajudar a chegar nos primeiros 100 inscritos nesse canal. Tá certo, gente? Então, para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical da classe Juvenis, os adolescentes, eu peço para que você possa abrir a sua revistinha aí na página 62 e nós vamos estudar hoje juntos sobre o Evangelho de João, tá? Vamos estar falando sobre esse livro, sobre a pessoa de João, que a gente sabe, né, que era um dos 12 discípulos que o mestre escolheu. A gente sabe que Jesus, o Evangelho de Lucas, por exemplo, cita, né, que Jesus ficou orando durante toda a noite e depois escolheu os seus discípulos. E João era um desses discípulos que Jesus escolheu. Lembrando que João, ele além de fazer parte dos 12 discípulos, ele ainda fazia parte daquele grupo que acompanhava Jesus, né, aquele grupo de três, né, Pedro, Tiago e João, né, onde Jesus ia, eles estavam, né? Quando Jesus foi orar no Getsemane, por exemplo, Jesus separou eles para ir orar com ele no Getsemane antes de ser preso. No Monte da Transfiguração, quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. E João era um deles que estavam lá, que viu as vestes de Jesus se transformar, né, resplandecer numa tonalidade branca e luminosa que a Bíblia relata. Então João, ele era um desses discípulos, chamado o discípulo amado, aquele que ali na reunião da última ceia se reclinava no peito de Jesus, tá? Então a gente vê que João, ele é um dos 12, era um dos que estava mais próximo de Jesus ali no seu ministério, nos seus afazeres. E João, ele escreveu o seu livro, né, que carrega o seu nome, o seu evangelho, o Evangelho segundo o apóstolo João, que é o livro que está em pauta nessa aula hoje. Ele também escreveu primeira, segunda e terceira epístola de João e também escreveu o livro de Apocalipse. Então a gente sabe que João, somente ele escreveu aí 5 livros, né, do Novo Testamento. O seu evangelho, onde ele relata sobre os feitos de Jesus, 3 epístolas, onde ele direciona essas epístolas para a igreja, e também o livro de Apocalipse, onde ele recebeu ali as revelações de Jesus na ilha de Patmos. Então João foi um grande homem de Deus, foi o único dos discípulos que morreu de morte natural, não foi martirizado, mas tentaram martirizá-lo, mas não conseguiram, tá? E por fim mandaram ele para a ilha de Patmos, onde ele recebeu a visão do Apocalipse, mas segundo a história nos conta, ele morreu de morte natural, né, em boa velhice, e não martirizado, como aconteceu com Pedro, com Paulo, como aconteceu com Tiago e tantos outros apóstolos, né? E o livro de João é um livro que é muito conhecido entre os cristãos, muito usado em pregações, em estudos. Tem 21 capítulos esse livro, foi escrito ali na data
entre 85 a 90 depois de Cristo. O Apocalipse a gente sabe que foi João que escreveu também, ele escreveu ali por volta de 95, 96 depois de Cristo. E o Evangelho de João, foi escrito por volta desta data, de 85 a 90, tá? Tem 21 capítulos esse livro, e é um livro singular, gente. É um livro maravilhoso, é um livro onde a gente aprende muita coisa boa, onde João relata coisas que Jesus fez que nenhum dos outros evangelhos relatam, ensinamentos que Jesus trouxe que nenhum dos outros evangelhos relatam. Tem muito, é o livro que começa falando da eternidade de Jesus, quando fala, né, sobre o Verbo, que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, no princípio era o Verbo. Então a gente sabe que o Evangelho de João é um livro onde ele vai retratar a divindade de Jesus. Lembra que eu falei, gente, nas últimas aulas, que os evangelhos, cada escritor vai apresentar Jesus de uma forma? Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, como Messias prometido, como ungido, que as profecias do Antigo Testamento prometia, né? Aí vem Marcos, apresenta Jesus como um servo sofredor, como aquele que sente as misérias humanas, como aquele que tem compaixão pelo homem, né? Como um servo sofredor, como um cordeiro de Deus, né? Que é morto, né? No nosso lugar, é experimentado em trabalhos. Eu lembro de Isaías 53, que já dizia, né? O profeta Isaías, que o Messias seria um homem experimentado, homem de dores. Marcos tem essa visão, né? Ele é mais objetivo, ele é mais direto, ele relata muitos milagres e ele apresenta Jesus como um servo sofredor. Lucas, ele vai apresentar Jesus como um homem perfeito. Então Lucas, ele tem esse papel de apresentar a humanidade de Jesus, de trazer um Jesus humano, mas ao mesmo tempo sendo filho de Deus também, né? Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas Lucas, quando vem apresentar Jesus, ele apresenta um Jesus como filho do homem, tá? Como alguém que se identificou com a humanidade, mas que não pecou, é um homem perfeito, tá? E já João, ele vem apresentar Jesus como filho de Deus, como o verbo de Deus, o verbo que se fez carne, aquele que estava com Deus. E é por isso que nós vamos ver no Evangelho de João, Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, ele dizendo que ele e o Pai é um. No Evangelho de João, que ele dizendo: Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Constantemente, Jesus dizendo: Eu sou, eu sou, eu sou. Quando a gente olha para a Bíblia, vocês devem se lembrar que nas últimas aulas eu cheguei até a comentar isso, que essa expressão eu sou, só quem faz uso dela é o próprio Deus. Se você voltar no Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés para ir até Faraó e pedir para que Faraó libertasse o povo e deixasse o povo de Israel ir, você vai ver que quando Moisés questiona Deus, fala assim: o que eu vou dizer aos filhos de Israel quando eu chegar diante deles? E aí Deus fala para Moisés: diga a eles, o eu sou me enviou a vós. Então veja que um judeu, gente, eu até comentei isso na aula, vocês devem se lembrar, que um judeu ele jamais faz uso dessa expressão eu sou tal coisa, porque ele entende que essa expressão eu sou é só Deus que pode usar, é só Deus que pode fazer uso dela. Então, Jesus, no Evangelho de João, você vai ver Jesus usando constantemente essa expressão eu sou, eu sou, eu sou. Tanto é que é o Evangelho de João que vai trazer um relato onde Jesus está ali no seu embate com os fariseus, e aí os fariseus vão falar que são filhos de Abraão. E aí Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que vocês são filhos do diabo e não de Abraão. Porque antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que os fariseus começaram a pegar em pedras para atacar em Jesus, porque eles entenderam quem é esse homem para dizer que ele é. Só quem faz isso é o próprio Deus. Então, no Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus ele é apresentado como filho de Deus, sendo em essência divina igual ao Pai.
Então a gente vai enxergar isso no Evangelho de João de maneira singular. É por isso que o próprio Jesus, no capítulo 3, vai dizer, e o verso 16, que é o texto áureo da Bíblia, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele ainda diz, né, que é através dele que essa vida eterna vem. É nele que está essa vida. De maneira que a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o livro de João eu convido você para ler desde o primeiro capítulo até o capítulo 21, e você vai aprender muita coisa boa nesse livro fantástico, que é o Evangelho de João, que tem como objetivo apresentar Jesus como Filho de Deus, tá? Tendo a mesma essência do Pai, sendo um com o Pai, sendo o caminho, sendo a verdade, sendo a vida, sendo aquilo que ele é, né? E o próprio Jesus fez uso dessa expressão, eu sou, constantemente, por todo o Evangelho de João. E também é um versículo muito interessante no Evangelho de João, que está localizado no capítulo 21, e o verso de número 25, que é o último versículo do livro, que diz assim, gente: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais, né, que Jesus fez fossem escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, o que João está dizendo aqui nesse último versículo do seu livro? Que se fosse reunir tudo aquilo que Jesus fez e realizou e escrever, nem todos os livros do mundo conteria tanta coisa que Jesus realizou. Mas os apóstolos, né, os discípulos registraram somente aquilo que é necessário para nós conhecermos Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Mas Jesus fez muito mais coisas além dessas que estão escritas. Mas essas que foram escritas como sendo suficiente para nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, tá certo? Então a nossa lição ela vai falar basicamente sobre tudo isso, tá, gente? Sobre os destinatários e a linguagem do livro, a gente vai ver que João ele escreve em uma linguagem para abranger, né, de maneira universal todas as pessoas, para que essas pessoas pudessem ler o seu escrito e entender que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Então a linguagem que João usa não é uma linguagem, por exemplo, que Mateus usa diretamente para judeu. Não, João usa uma linguagem mais ampla, né? E é interessante o carinho que João lida na sua escrita. Por exemplo, quando ele vai escrever as suas cartas, ele sempre trata os crentes em Jesus usando uma linguagem carinhosa, chamando de filhinhos. Tá? Então é uma linguagem especial, né, onde mostra o carinho que o apóstolo tinha pelos crentes em Cristo, pelos irmãos da igreja. Então é uma linguagem mais abrangente, né, com o objetivo de alcançar os corações de todos. Tá? Por exemplo, no livro de João também nós vamos encontrar aquele diálogo, né? Dois diálogos extremamente interessantes que a Bíblia registra e que só está no livro de João, que é quando Jesus bate aquele papo com Nicodemos em João capítulo 3, onde Jesus explica para Nicodemos sobre o novo nascimento, e também quando Jesus bate aquele papo com a mulher samaritana, tá? Em João capítulo 4. E a gente sabe que os samaritanos e os judeus não se dão bem. Só que Jesus ali, naquele diálogo, ele quebra paradigmas, ele quebra barreiras, ele quebra muros de inimizades e mostra para a mulher samaritana que ele era o Messias. E aquela mulher se torna uma missionária na sua cidade. Então veja que o livro de João traz também as suas particularidades, as suas peculiaridades. Tá? Fala também sobre Jesus andar sobre o mar. Também traz um dos capítulos mais lindos da Bíblia Sagrada, que é João capítulo 17, onde Jesus está orando pelos seus discípulos e orando por aqueles que ainda iam se converter. Está lá em João capítulo 17. Então o livro de João traz alguns relatos interessantíssimos que a gente pode ler, meditar e aprender muita coisa boa, gente, tá?
A identidade de Cristo que João apresenta, eu já comentei, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, como Verbo de Deus, falando da eternidade de Jesus e falando que Jesus também fez uso da expressão eu sou, né? Então a gente vê que ele tem esse objetivo. E o livro de João também fala muito sobre a verdade, né? O próprio Jesus disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus não deu margem no seu ensinamento para outras verdades ou pseudo-verdades. Não, ele foi claro e enfático. Eu sou a verdade. Então, o que tiver fora de Cristo é mentira e engano, tá? Na sua própria oração, em João capítulo 17, verso 17, o próprio Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí lá em João capítulo 1 nós vemos que o verbo de Deus se fez carne. O verbo é a palavra. Então a gente vê que Jesus mostra mais uma vez, só existe uma verdade, que é Jesus, a palavra viva, a palavra que se fez carne. Tá? E é essa palavra que a gente tem nas nossas mãos, a Bíblia Sagrada, o livro de Cristo, que fala sobre Cristo, que apresenta Cristo, que mostra Cristo para nós, essa verdade que nos santifica. E tudo isso nós encontramos no Evangelho de João. Então eu convido você, aluno da Escola Bíblica Dominical, adolescente, a ler o Evangelho de João. Tá? É claro que aqui a gente não tem muito tempo para discorrer mais detalhes sobre a aula, senão o vídeo fica muito longo. Mas é um resumo, tá, dessa aula sobre o Evangelho de João, tá certo, gente? Então não deixe de assistir essa aula completa, pode comentar, pode perguntar, tá certo? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Fiquem firmes na presença de Jesus, leia o Evangelho de João, faça anotações, porque tem tesouros riquíssimos nesse livro tão maravilhoso que é o livro de João. Leia também as epístolas que ele escreveu, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o próprio livro do Apocalipse, tá? Então que Deus abençoe sua vida, fiquem na paz do Senhor Jesus e até uma próxima, querendo Deus.